Bom dia, galerinha do YouTube. Vamos lá para mais um vídeo. É brincadeira, tá? Esse vídeo é destinado à cadeira de Fundamentos Filosóficos da Educação, do professor Tiago. Eu me chamo Elenilson Batista, sou aluno do primeiro período de licenciatura em História na UPE Campus Mata Norte. E vamos abordar hoje os temas, né, voltados mais à educação, com a ajuda de 3 textos e um documentário, tá? Documentário esse que é Pro Dia Nascer Feliz, e os textos são O que é Educação de Brandão, Filosofia da Educação de Luquezzi e Filosofia da Educação de Aranha. Tá? Eles em si, os textos de documentário e o documentário, né, eles vão trazer muita ideia do que é educação, do que é educação hoje em dia, né? Qual o papel da educação, como é que a gente vê ela, seja numa classe mais alta, seja numa classe mais baixa, falando economicamente, né? Toda essa ideia de uma escola, toda essa ideia da educação tradicional, toda essa de uma educação voltada para diferentes culturas, também tem isso. Até porque, se eu perguntar hoje o que é educação, a maioria em si das pessoas, até as pessoas que estão passando aqui na minha rua, perguntar, o que é educação? Você, Vinícius, educação está na escola, certo. Educação, mas está na sala de aula, o professor ali copiando no quadro, o aluno escrevendo em seu caderno, ou o professor falando determinados assuntos, português, geografia, história, ciência, biologia, entre outras, tá? E o aluno ali apenas como recipiente, o professor transmissor, o aluno recipiente, né, de uma forma mais leiga, e também o aluno também como transmissor, o aluno também fornecendo conhecimento ao professor e vice-versa, professor, aluno, essa ideia. Tá certo, não é uma forma errada de educação, tá? Mas colocar ela como uma única forma de educação, aí é que está o erro, tá certo? A gente tem educação muito como um local físico, educação apenas como uma estrutura, né? O lugar entre 4 paredes ali e aquele acontecimento ali tá de boa, fica ali certo. Mas vai muito além disso. Esses autores eles costumam mostrar, tanto através da filosofia, através da educação e da filosofia da educação, que a educação é uma transmissão, né? Seja ela oral, seja ela escrita, né? Seja ela de forma convencional, seja ela de forma cultural, ela está envolvida no nosso dia a dia, vamos dizer assim. Até porque se a gente pegar essa educação mais tradicional de nossa sala de aula e comparar com uma cultural de um povo, de uma tribo indígena, a gente vai ter conflito, tá? Porque a educação tradicional são matérias, são disciplinas. A do cultural é algo que é transmitido de pessoas mais velhas para pessoas mais novas e assim continua a permear uma cultura, continua a construir uma cultura. Vamos citar o caso das tribos indígenas. Se pegar tipo, entrar numa tribo indígena ali, você vai ver que existem meninos e meninas, né, crianças, e que estão aprendendo ali constantemente algo envolvido à sua cultura, tá certo? A gente pega ali no caso dos meninos, os meninos estão aprendendo a pesca, os meninos estão aprendendo a caça, os meninos estão aprendendo a fabricar arcos, os meninos estão aprendendo a fabricar flechas, os meninos estão aprendendo a fabricar lanças, tá? Materiais cortantes. Os meninos estão naquela ideia do papel masculino naquela sociedade, naquela cultura. E já a gente for para o lado das meninas, a gente vai ver ela aprendendo com as mulheres, né? As mulheres essas mais velhas, aprendendo a cuidar de sua casa, a cuidar do seu lar, a questão da fabricação de instrumentos, né? Seja ali tigelas, seja ali como se fosse pratos, da minha forma de ver, né? Aprendendo ali a tecer ali redes, alguns materiais. Eles juntos ali vão aprender a questão da religião, né? Como é sua cultura religiosa, através de seus deuses, né? Através de suas danças, através ali de um xamã, um líder religioso, também transmitindo aquele conhecimento. Então, se a gente comparar a visão tradicional, aquilo ali não é uma forma de educação, né? Mas se torna sim uma forma de educação, como eu disse no começo do vídeo. A educação não é apenas uma sala de aula, não é uma forma tradicional de transmitir, é algo do nosso dia a dia, é algo que a gente vai aprendendo, vai transmitindo, seja de pai para filho, seja de um avô para o neto, e assim, entre outras. Até se a gente voltar à sociedade mais antiga, a gente tem os espartas, a gente tem os gregos, né? Os gregos ali aprendiam ali de uma forma ali mais básica ali, uma pessoa também mais velha contando ali, mas não voltado propriamente para a sua cultura, mas a questão de uma filosofia, de uma reflexão, até porque filosofia nessa visão
entra no campo de uma reflexão de algo tipo, eu vou pensar além disto, eu também vou voltar atrás, tá? Até porque quando a gente fala em reflexão, vou pensar atrás, né? Vou pensar algo que eu vivo, vou pensar algo que eu convivo e dar um ponto atrás e perguntar por quê, onde, como, quando, né? A gente questionar, não é tirar a certeza daquilo, é apenas questionar. Essa é a forma de filosofar. Então, inicia-se também com os gregos, tá certo? Nessa forma. Depois eles vão mudar essa forma de educação, vai ter um escravo levando para um local, que vai ter as pessoas ali, né, que no modo de ver até do autor, ele diz que era mais fácil ele aprender no dia a dia com o escravo do que com propriamente aquela pessoa, até porque também existia aquela forma de transmissão de educação, né? E os espartas, por outro lado da história, vão estar aprendendo ali um regime mais militar, questão de servir a guerra, se estruturar politicamente. Tem essa ideia, né, de educação também, que a gente vai ver se cada povo tem sua forma de educação, teve, tem e vai ter formas de educação ditas diferentes, né? É nesse modo que a gente entra no campo da filosofia, tá? Exclusivamente podemos entrar também no campo da filosofia da educação, até porque filosofia em educação, vamos partir de cada um dos dois, filosofia, eu tá ali no rio, tá? Ele até cita essa questão, que filosofia está ali no rio, um rio ali, não de uma água corrente, apenas de um lado, vem alguém com uma redinha ou uma vara de pescar, um negócio assim, né? Com as anzolzinhas, pescou, peguei aquele peixe é minha verdade, eu entendo aquilo ali, verdade absoluta, beleza. Errado, tá? A filosofia ela não é como um rio que apenas passa, alguém vai ali, pega de qualquer jeito e entende como isso. Não, filosofia é além. Filosofia, lembra, vem muito daquela ideia de reflexão, voltar atrás, pensar, repensar se possível. É como se fosse um mar turbulento. Ele traz dessa ideia, água indo, água vindo. Você está ali naquele meio, pega um peixe de um lado, pega um peixe do outro lado, você puxa seu conhecimento, às vezes você deixa um pouquinho de lado as suas ideias, tenta puxar outras ideias, vai muito desses pressupostos. E se você entra no campo místico, né, o campo místico que eu digo da filosofia é mais aquele campo de uma forma religiosa, né, o místico. É tipo, hoje aqui está chovendo, então está chovendo muito, trovejando. E na época da mitologia grega se remetia muito a Zeus, tá? Já Zeus ali tá irado, Zeus tá retado, focado, porque está acontecendo alguma coisa errada, vamos fazer uma colheita a tentar agradar a Deus, a Zeus de alguma forma, porque está invocado por alguma coisa. Então entra muito no campo mítico da filosofia, do pensar, do analisar. Não é que esteja errado, é apenas uma forma também de filosofia. Como a educação tem a sua, a filosofia também tem a sua forma. Ela vai ter a forma também da filosofia, o senso comum, tá? O senso comum é o meio social, porque as paredes daquelas casas ali são todas pintadas de azul. O pessoal vai dizer, sempre foi assim, é normal. Tipo, é um acontecimento, é um senso comum de um povo, que é passado é passado para outro, de geração em geração. A gente vai ter também a filosofia voltada para o campo da ciência, que é mais questão de dados, é mais questão de vereditos formados na ciência, né? Não é tirando a descredibilidade de outros, não, jamais. Não, ninguém vai tirar, no caso, credibilidade de outras filosofias. Mas cada um tem a sua, cada um tem o seu papel. E a filosofia da educação ela também tem o seu. Um papel mais pedagógico, um papel mais didático, tá? Até porque a educação está inserida nesse modo, no modo de pensar, como educar, como transmitir. É apenas chegar e falar o que acha, é apenas chegar e falar o que quer. Não, é repensar sobre certas coisas, é repensar sobre diversas coisas, né? Até porque no documentário, quando a gente entra, a gente vê ali pessoas de classes pobres tentando estudar, né? E a gente vê um meio social ali com professores às vezes defasados, né? Já cansados, não teve vamos dizer, uma graduação tão perspicaz a ponto de conseguir estruturar as suas ideias na sala de aula, pegando ali um modo cultural daquele povo, trazendo para uma sala de aula, pegando aqueles meninos ali mais pobres, aqueles meninos mais humildes, né, seja de sítio, seja de lugares rurais, e trazendo ali assuntos propriamente dito para a sua sala de aula. Até porque se eu pegar um menino desse do interior ali com um professor e for transmitir algum assunto,
é mais fácil eu pegar um assunto voltado à sua cultura em si, vamos supor, até a própria cidade de Nazaré da Mata, é melhor pegar assuntos voltados ao carnaval, voltado ao frevo, ao baque solto, né? Vamos supor assim, porque é a realidade deles. Às vezes, nessa visão de educação, eu consigo transmitir coisas. Se eu pegar aqueles alunos ali e trouxer uma vivência da Grécia, talvez aqueles alunos não vão entender. Algo voltado à Grécia, tipo, não se torna um meio educacional propriamente dito com a sua realidade, com o meio social. E a filosofia da educação traz isso. Como é que eu posso trazer esta ideia? Como é que eu posso melhorar? O que é que eu posso fazer? Então, nessa ideia desse documentário, é trazer realidades diferentes. Tanto a realidade de uma educação voltada para uma escola particular, como também uma educação voltada a uma escola pública. Né? Realidades diferentes, conceitos diferentes, meios sociais diferentes, não dizendo que um é melhor que o outro. Não, vai muito além disso. Vai na educação do que é educação para a gente. Né? Como a gente pode transmitir? Como é que a gente pode trazer essa educação para diferentes classes, diferentes povos, seja do lado econômico, seja do lado social. Não é porque algo é diferente do meu, não é porque algo se encaixa na minha caixinha, né, que ele é ruim, que ele é diferente. Não, às vezes a gente tem que sair. E o papel da educação e da filosofia da educação está basicamente nessa ideia, tá? Nessa ideia de transmitir a um povo, transmitir a uma sociedade que a educação é muito além, a educação vai muito além do que a gente acha, do que a gente pensa, tá? A educação está no nosso dia a dia, volto a repetir. A educação está nos nossos acontecimentos, o que é que a gente aprende, o que é que a gente transmite, né? Então, fica nessa ideia. Não sei se conseguir chegar a ponto de transmitir. Talvez sendo um dos primeiros vídeos é complicado. A gente gravando, a gente fica meio travado. Mas vocês vão ter uma ideia do que esses autores, até esse documentário, busca trazer nas nossas vidas. Tá certo? Espero que tenha conseguido atingir aí. Fica muito dessa reflexão. O que é educação para gente? Né? O que é educação? E como podemos melhorar o mundo através da educação?